Vamos falar sobre fé. A fé dos que dependem de Deus. Quantos trouxeram a palavra de Deus nesta manhã? Digam graças a Deus. Aqueles que não trouxeram, mas têm no celular, diga amém. Olha, e os que não trouxeram, digam ai, ai, ai. A palavra de Deus, em 1 João 5,4, nós vamos fazer aqui alguns apontamentos a respeito da fé. Hoje falando um pouquinho sobre a fé e amanhã falando sobre a intellectus fides quarens, a fé inteligente ou a inteligência da fé. É muito importante destacar que a reforma protestante tem a sua fundamentação no texto latino ex justus ex vivit, o meu justo viverá da fé. E é a fé que respalda praticamente tudo aquilo que somos e que temos. Quem achou 1 João 5,4, diga graças a Deus. Glória a Deus. Pode também projetar, né? O irmão vai jogar ali, você pode acompanhar a leitura aqui na tela. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Diga comigo, a fé que vence o mundo. Quando a gente começa a observar o que é fé, à luz da palavra de Deus, percebe-se claramente que a fé é a firme fundação das coisas que nós esperamos e carrega em si mesma a prova das coisas que não se veem, pois nela tudo, eu disse, tudo o que se vê e o que não se vê preexistem. É por esse motivo que a fé não é uma crença, pensamento positivo ou mágico, nem inclinação intencionalizada de prospecções futuras. Fé é a certeza das coisas que se esperam de acordo com o espírito de profecia. Foi por meio da fé que os homens da antiguidade alcançaram bom testemunho para si mesmos diante de Deus, trafegando na via do absurdo para poder cumprir o propósito por Deus determinado, porque crer, segundo Tertuliano, é absurdo, de modo que é pela fé que nós nos apropriamos daquilo que já existe no plano imaterial, sem o auxílio dos sentidos. Por isso, é que entendemos que todos os universos e multiversos existentes, descobertos e não descobertos, foram criados pela palavra de Deus. Diga amém. E tem sido assim desde o início, porque foi pela fé, por exemplo, que Abel ofereceu a Deus uma oferta impregnada de amor e destituída de qualquer senso de barganha. Atitude essa que o distinguiu do seu irmão Caim, que ao invés de tomar Deus como alfa de sua vida, como fez Abel, tornou-o apenas em um ômega, deixando tudo aquilo que a Deus pertence e de Deus é
como uma simples opção e não como uma prioridade. Motivo e razão pela qual você vai ler Gênesis e o espírito de profecia vai dizer que Abel trouxe das primícias e no fim de uns tempos trouxe Caim também uma oferta, porque para Caim Deus é apenas ômega, para Abel Deus não é apenas ômega, ele também é alfa, ele é início, ele é meio e ele é fim, porque isso fala de plenitude. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Destaque que foi exatamente por causa da incredulidade e inveja que Caim simplesmente exterminou seu irmão, demonstrando através desse ato a ausência de uma outra virtude cardeal, a saber, o amor. É interessante, gente, porque o escritor de Hebreus, no capítulo 11, texto onde eu vou fundamentar a minha paráfrase, destacou que Enoque foi trasladado para não ver a morte, prefigurando também o nosso translado, não sendo mais encontrado na dimensão material, porque em fé foi achado, legando-nos por meio de seu exemplo a tese de que, de igual modo, Deus vai procurar por fé nos últimos dias, e aqueles que não forem encontrados em tal estado, simplesmente deixarão de existir na eternidade. É por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, porque o entender é sempre precedido pelo crer. Agostinho dizia: creio para que possa compreender, porque a sua razão e a minha razão não passam desse teto. É somente na fé que a mente está em condições de acolher verdades espirituais. Por isso, creio, para que possa entender. E aí, abro um parêntese para destacar que esse crer, ele pode acontecer na dimensão cognitiva e epistemológica, e explico o que ambas as coisas significam. No aspecto cognitivo, isso está relacionado ao pensar a fé. E no aspecto epistemológico está relacionado ao conhecer, o conhecer a Deus por meio de uma experiência mística. Por exemplo, se nós apelarmos apenas para o aspecto cognitivo, Paulo, ele sabia muito sobre Deus, mas ainda não tinha uma experiência com Deus. E no caminho de Damasco, que prefigura o caminho que todos aqueles que um dia se encontram com Deus devem percorrer, Jesus se dá a conhecer a Paulo numa experiência mística. Esse é um conhecimento no grego oida, conhecimento por intermédio da prática. Ele então tem as escamas removidas da sua mente, e agora ele consegue entender porque, por meio da experiência, creu que Jesus é o Filho de Deus. No aspecto cognitivo, cresceu aos pés de Gamaliel. No aspecto revelatório, Jesus tira o véu, mostra o seu rosto para ele e dá a ele se conhecer. Então veja, nesse aspecto a fé, ela pode trafegar por essas duas perspectivas. O aspecto cognitivo, aonde você pensa a respeito da fé e chega, como diz Tomás de Aquino, ao conhecimento de Deus pela razão, não sendo isso regra, e pelo aspecto aonde você tem um encontro com Cristo, onde a sua fé em coisas que estão acima
das que comportam a nossa realidade, que são chamadas de metafísicas, podem nos guiar. Então veja, é assim que a fé vai nortear, por meio da ciência de quem Deus é, aqueles a quem Deus chama. E eu digo isso por quê? Porque é impossível você entender como Jesus anda por cima das águas, uma vez que as leis da física dizem que o corpo é denso, e a tendência do que é físico ao tocar na água é afundar. Mas Jesus opera o milagre e caminha por cima das águas. A mente humana, ela não consegue entender. É exatamente por causa da fé que eu e você cremos que isso é verdade. Eu falei aqui hoje de manhã na escola bíblica dominical sobre a força do pecado e a analogia que o bispo de Hipona Agostinho faz do pecado como doença, do pecado como força e do pecado como culpa. O texto preferido de Agostinho era João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Sabe por quê? Porque a minha e a sua vontade são fracas em relação à força que o pecado exerce sobre o homem. É pela fé que Deus nos tira do império da escuridão e nos transporta para o reino do Filho, do seu amor. Agora, o fato, senhoras e senhores, é que o enredo vivido pelos protagonistas bíblicos só aconteceu porque neles operava a fé em Deus. Eu falei que fé não tem nada a ver com crença ou pensamento mágico, porque tem muita gente hoje atribuindo fé àquilo que na verdade é efeito placebo. Então muitos fenômenos que se materializam muitas vezes têm sua gênese na crença e não na fé. Inclusive William James, psicólogo norte-americano, escreveu uma obra chamada Variedade das Experiências Religiosas, onde ele vai falar a respeito do poder da crença. Não confunda a crença com fé. Não confunda habeas corpus com corpus Christi. Porque são duas coisas completamente distintas. Fé só existe onde existe a palavra de Deus. Diga amém. Tudo aquilo que se materializa como fenômeno diante de nós, que não tem gênese na palavra de Deus, é crença. E a mente humana é capaz de coisas inimagináveis. Você não tem noção do que a psique humana é capaz de criar. Não é sem motivos que existe a parapsicologia para explicar a origem de determinados fenômenos. E aí, citando aquilo que o pastor Mateus Soares aqui referenciou na sua obra do pastor Hernandes Dias Lopes, a gente precisa entender que nem tudo aquilo que dá certo é fé. Às vezes pode ser crença em algo que acontece, que dá certo. E aí a gente precisa ter um entendimento que aquilo que não tem respaldo na palavra de Deus, porque nós somos protestantes pentecostalizados. Qual é a diferença, pastor, do pentecostal protestantizado do protestante pentecostalizado? Se falar rápido, está batizado com o Espírito Santo. Nós entendemos, gente, que, e aí entra o aspecto da razão, que o conhecimento de quem Deus é, nos dá razões para crer. Eu tenho motivos para crer. Quem tem motivos para crer, diga amém. Então, eu explico a minha fé fundamentado naquilo que a palavra de Deus diz. É nesse sentido que Pedro escreve dizendo que nós devemos estar sempre prontos e preparados para responder a qualquer um que pedir o motivo da razão da esperança que há em nós. É nesse aspecto que a nossa fé é inteligente. A nossa fé não é uma fé cega, a nossa fé não é uma fé boba, a nossa fé não é uma fé ingênua, a nossa fé é uma fé inteligente. Quem acredita nisso, diga amém.
Nesse sentido, nós nos tornamos protestantes pentecostalizados, porque entendemos o poder que a palavra de Deus dá e nos dedicamos ao estudo dela, para não sermos guiados pelo místico. Porque o problema de quem fundamenta a sua vida só na experiência está, muitas vezes, em se desassociar daquilo que o Espírito de profecia de Deus diz. Então existem pessoas que dão mais ênfase à experiência do que ao conhecimento da palavra de Deus. Então a gente vive numa época onde as pessoas querem sentir Deus, nem que seja um segundo, um toque do transcendente no corpo. Pastor, eu fui na igreja e eu senti, eu me arrepiei, olha, foi demais, Deus estava naquele lugar. Veja, geralmente quem entra por essa via entende que Deus só se revela por meio dos sentidos, mas a fé está além dos sentidos. Eu não preciso sentir Deus nessa manhã aqui para entender que Deus está no nosso meio, porque a palavra de Deus diz que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali Ele está. Quantos acreditam que Jesus está aqui pela fé? Aplauda o nome dEle. Estão entendendo? Então, a gente sabe que o pentecostalismo está estratificado em várias vias. Eu, inclusive, escrevi um artigo científico demonstrando a Mais de Cristo como um movimento pentecostal pós-clássico, e não clássico no sentido da palavra. Aqueles que depois desejarem, posso compartilhar. Esse é um outro assunto. Mas para vocês entenderem como que a fé se organiza nesses processos. Então eu falei sobre crença. Não confunda a crença com fé. Tem muita coisa acontecendo aí que não tem origem na fé, tem origem na crença. Daí a importância de um retorno para as Escrituras, porque as bases da reforma é sola fide, sola gratia, sola Escritura, soli Deus glória e soli Christos. Somente Deus, somente Cristo, somente a palavra. Gente, a palavra deve ser o norte da nossa vida, diga amém. Então veja, o mundo existe por causa da palavra. E quando nós olhamos para a vida de alguns protagonistas, nós vamos perceber que o mundo deixou de existir e um outro se iniciou, em decorrência de homens e mulheres cuja vida o mundo não foi digno de tê-los, por causa da fé que eles tinham. O dilúvio, por exemplo, que nos dias de Noé exterminou toda a carne na terra existente, só o salvou, porque ele, além de crer em Deus, profissionalizou-se pela fé, ocupando-se com um ofício que ele entendeu ser da vontade de Deus, para através dele salvar a sua família e glorificar a Deus através da sua profissão. O que significa dizer que você não precisa estar trancafiado dentro de um templo de 4 paredes para cumprir o propósito de Deus. Até lá onde você está, no seu trabalho, no seu ofício, na sua ocupação, o nome de Deus pode e deve ser glorificado. Diga graças a Deus. Perguntaram para Martinho Lutero: como é que eu posso glorificar Deus? Um sapateiro. E ele respondeu: faça sapatos excelentes e venda por um preço justo. Você está glorificando a Deus onde você está. Veja, esse é o exemplo de Noé. Desse modo, o homem que passou de uma era para outra, tornando-se herdeiro da justiça, conseguiu preservar a nossa humanidade por causa da fé. Noé nos ensina que fé, escute isso aqui, fé é sempre um ato solidário e comunitário, e nunca um ato solitário e individualizado. Porque hoje a gente vive aquela época em que as pessoas querem seguir a Jesus, mas se confinarem num ostracismo religioso de espiritualidade, onde só elas e Jesus participam e mais ninguém, se esquecendo que igreja é um corpo,
e é formado por pessoas, e que nesse corpo cada membro tem a sua função. Então eu não sou igreja sozinho, eu estou no corpo de Cristo. E se você não entendeu isso, vá para 1 Coríntios capítulo 12 e veja o que Paulo vai detalhar lá. Veja, essa fé privatizada, que muitos têm eleito como a verdadeira espiritualidade, não passa pelo filtro da palavra de Deus. Fé é sempre um ato solidário e comunitário, e nunca individualizado e solitário. Nós não encontramos a fé, na verdade é a fé que nos encontra, porque a fé que nós encontramos, ela, de acordo com o Espírito de Profecia, ela chega a ser até intergeracional. Quando chegamos na leitura dos patriarcas, você vai encontrar Deus se revelando, sempre da seguinte forma, aparecendo para alguém dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Esses três protagonistas bíblicos possuem três virtudes. Abraão é o pai da fé. Isaac, símbolo de obediência. E Jacó, símbolo de perseverança. Eu sou o Deus intergeracional. A fé que você tem, você encontra ela na história, porque alguém antes de você creu primeiro que você. Aliás, tem pessoas que só creem porque lá atrás alguém creu primeiro. Esse é o efeito da fé na família. E o percurso que isso gera, gente, é algo fantástico. Há inclusive um escrito que fala sobre Max Jukes e Jonathan Edwards, que aponta o destino da família de ambos, um ateu e o outro pastor reformado. O que aconteceu com a família de Jonathan Edwards, os benefícios da fé dele em Deus, e o que aconteceu com Max Jukes, um ateu que vivia criticando Jonathan Edwards. Veja a importância da fé. Fé é sempre um ato solidário e comunitário, grave isso para a vida, e nunca um ato solitário e individualizado. Quem está entendendo, diga amém. A maior prova disso está em Abraão, que enfrentou a idolatria de seus conterrâneos, que se curvavam ao sol, à lua e às estrelas, preferindo a fogueira do que ser idólatra, enfrentando toda a sua família, sendo advertido por Deus a se retirar do meio dela para herdar todas as famílias da terra, pela fé. E o fez, escute isso aqui, sem ser pai, crendo que aquele que lhe fez o convite para contar as estrelas e a areia do mar, lhe daria todas as coisas. Então veja, a história de Deus com os homens acontece primeiro no coração, onde é a residência da fé. Foi pela fé que Abraão peregrinou, sabendo que o chão que os seus pés pisaram já era seu, sendo ironicamente dono daquilo que ainda não podia possuir, habitando em tendas com Isaac e Jacó, seus descendentes, e herdeiros com ele da mesma promessa. E tudo isso porque Abraão esperava a cidade cujos fundamentos tem por Deus o edificador e arquiteto. Foi também pela fé que a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Diga comigo, poder para ser mãe. Você que não é mãe, que não pode ser mãe por algum motivo, foi pela fé que Sara recebeu poder para ser mãe, mesmo fora da idade. É nesse aspecto que a fé entra no campo do absurdo, meus irmãos e minhas irmãs. Pois foi de Abraão, um ancião já amortecido em sua potência masculina, que descenderam tantos filhos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na beira da praia. A ponto de Paulo dizer em Gálatas capítulo 3, versículo 29 o seguinte: se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão.
Coloca na tela esse texto para mim, por gentileza. Se sois de Cristo, quem aqui é de Cristo, diga amém. Se sois de Cristo, Gálatas 3:29. Sois, de acordo com a teologia paulina, descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Esses sois de Cristo. Tudo porque Abraão creu. E creu numa época que não tinha rádio, creu numa época que não existia TV, creu numa época que não existiam mídias sociais, onde pastores fazem live, aleluia, e compartilham os convites. Ele ouviu uma vez só e creu. Uma vez. E aí Deus fala, mas não fala a todo instante, sabe? E aí, é claro, sem jamais desencantar o poder de quem tem essa capacidade de ouvir Deus a todo instante, mas entender que algumas pessoas entram por uma via de discurso, que a toda hora Deus está falando com ela, para criar uma imunidade autoritária. Sabe quantas vezes Deus apareceu para Paulo? Poucas vezes. Não é uma experiência prêt-à-porter, que a todo instante Deus está aparecendo. Tem gente que vive com Deus, na boca o tempo todo, falando coisas que Deus não falou. Isso é perigoso. É por isso que a nossa fé é uma fé inteligente, não é uma fé cega, não é uma fé boba. Nós não acreditamos em qualquer coisa. Diga amém. Nós acreditamos na palavra de Deus. A palavra deve ser a referência. Daí o porquê que eu falei das experiências. Tem gente que vai no inferno e faz tour no inferno. Pastor, eu estou indo pela 15ª vez ao inferno para trazer divinas revelações lá do limbo. Gente, a gente ri, mas isso acontece. Será que essas experiências têm gênesis na palavra? Pastor Silas Malafaia contando numa das suas homilias, que ele estava assistindo a TV, e aí apareceu uma irmãzinha dando testemunho que foi ao céu. E aí ele parou, porque quem é que não quer ouvir uma pessoa que foi ao céu? Todo mundo quer ver, ouvir. E aí a irmãzinha começou a falar: eu fui no céu, eu vi o Pai, eu vi o Filho, e eu vi o Espírito Santo. João 1 diz que ninguém jamais viu ao Pai. Segundo, o Espírito Santo de Deus veio para ficar conosco até a consumação dos séculos. Então entenda, toda experiência religiosa que não tem sua fundamentação na palavra de Deus deve ser rejeitada. Porque heresia é pecado religioso que vai deixar muita gente fora do reino dos céus. Gálatas 5:19, Paulo faz uma classificação de pecados de ordem religiosa: idolatria, feitiçaria e heresia. Cuidado, tem muita gente que vai para o inferno estando dentro da igreja por causa de heresia. Diga misericórdia. Diga ai, ai, ai. Gente, é simpósio bíblico. Diga amém. Quem está entendendo a palavra de Deus, diga amém. Então veja, a fé, gente, é uma fé inteligente. Embora, para recebê-la é preciso a aceitação daquilo que Deus diz. E aí, é por isso que Abraão é o pai daqueles que creem. Porque, tendo Abraão se tornado pai, não podendo em outra hora ser, agora é submetido a 10 provas. E aqui eu quero falar uma coisa bem prática para você que está aqui nessa manhã. Bem prática. Gente, a fé, ela é submetida a provas. Maimonides, que foi o filósofo aristotélico do povo judeu, a gente teve aí a alegria de conhecer lá Tiberíades, que é o local onde está a sinagoga dele. Ele disse que Abraão foi submetido a 10 provas. Deus, quando quer aprovar alguém, Ele prova. Talvez você esteja passando por alguma provação. Persevere, crendo que aquele que lhe fez a promessa é fiel para garantir o cumprimento dela. Escute aqui, olha para cá.
não seja seduzido pelos sentidos, porque os sentidos muitas vezes não conseguem compreender e nem entender o modus operandi de Deus, porque do ponto de vista visual parece que não está acontecendo nada, parece que Deus não está fazendo nada, mas deixa eu dizer uma coisa para você: desde a eternidade não se viu e nunca se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: Deus está trabalhando na sua vida. E como é que eu sei que Deus está trabalhando, pastor? Pela fé. Gente, eu poderia entrar aqui na neurociência para falar um pouquinho sobre fé. Hoje a gente tem inclusive uma disciplina chamada neuroteologia, que é uma junção interdisciplinar da teologia e da neurociência. Eu e você fomos programados para crer. Diga amém. Porque nós somos seres pneumopsicossomáticos, tricotômicos. Parece língua estranha, mas não é. Vou parafrasear: trinos. Somos espírito, alma e corpo. Nós não somos dicotomistas. E eu expliquei aqui já o argumento reformado a respeito da dicotomia na escola bíblica. E eu expliquei também o porquê que nós cremos que nós somos seres espirituais, almáticos e biológicos. Não somos apenas seres biológicos, somos também seres almáticos. Não somos apenas seres almáticos, somos também seres espirituais. É por isso que eu falei da diferença do coma e para EQM. Experiência de quase morte, quando o espírito e a alma saem do corpo. Coma, o espírito está ali, o corpo está ali, mas a alma está inconsciente. Veja, nós somos seres trinos. 1 Tessalonicenses 5:23, Hebreus 4:12, a referência dessa concepção. Quem está ouvindo, diga amém. Já estou dirigindo-me ao final, porque a gente tem muita coisa para ouvir hoje e também amanhã. Convide o máximo de pessoas para estar nesse encontro. Faça uma imersão na palavra. Seja cheio da palavra. Se você quer ter vitória na vida, quem quer ter vitória, diga amém. Quem já tem pela fé, diga graças a Deus. Glória a Deus. Vem para cá, tá? Vem ser cheio da palavra, você vai ser abençoado com esta reunião. Eu destaco aqui, gente, já estou me dirigindo ao final, que a fé de Abraão o fez subir ao Moriá. E é interessante, porque Abraão creu em Deus, quando Deus lhe pede a promessa, porque Deus nunca quis tirar, escute isso aqui, Deus nunca tira aquilo que Ele dá. Vou repetir, Deus nunca tira aquilo que Ele dá. Pastor Osmar, por que Deus pediu Isaac? Porque, de acordo com Paul Tillich, existem coisas que se transformam em ídolos, e ídolos reivindicam devoção, fazem apelos à nossa consciência, a ponto de serem absolutizados, deixando Deus como uma opção e não mais como uma prioridade. Deus fez a promessa e Deus cumpriu a promessa. Agora Deus prova Abraão, pedindo a Abraão Isaac. Por quê? Porque muitas pessoas que receberam promessa correm o risco de amar mais a promessa do que a Deus. Você quer tanto que a promessa de Deus aconteça na sua vida que você começa a buscar a Deus não mais por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode te dar, por aquilo que Ele pode fazer. Isso é barganha. Deus não barganha. Diga amém. Deus quer uma relação amorosa, não de troca. Por isso que casamento é princípio. Diga amém. Ontem eu celebrei bodas de estanho, casal argentino, vão estar aqui hoje, pastor Júnior. Família toda, 10 anos, bodas de estanho. Quem aqui é casado há 10 anos, diga amém. Quem é casado há mais de 10 anos, diga graças a Deus. Eita glória. Quem quer casar, diga aleluia. Quem está solteiro, diga amém. Quem está desesperado, diga ai, ai, ai. Hoje os desesperados não vieram. Abraão creu que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dos mortos ou dentre os mortos? Dentre os mortos. Porque dos
escatologicamente falando, é uma ressurreição final. Marta também cria nisso. Sabia que Lázaro ia ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Mas Abraão, diz a palavra de Deus, em Hebreus 11:19, considerou que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos. E isso fala de uma ressurreição na história, individualizada. Por isso que em Gênesis 22:5, olha a fé de Abraão. Ele está subindo o Moriá, e aí no sopé do monte ele olha para os moços, que de acordo com Maimonides era Eliezer e Ismael. Ismael era o filho mais velho, e disse o seguinte: esperai aqui com o jumento. Isso Abraão, dizendo: porque eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. A história vocês conhecem. Abraão está subindo o Moriá, Isaque pergunta: pai, eu vejo a lenha, eu vejo o fogo, eu vejo o cutelo, mas onde está o cordeiro? Abraão responde pela fé: meu filho, Deus proverá um cordeiro. Olha para essa pessoa que está do seu lado, diga assim para ela: a provisão vem de Deus para a sua vida. Deus não proveu o cordeiro, Deus proveu o carneiro, porque ali aparece carneiro, e no rebanho tem 3 espécies: cordeiro, carneiro e ovelha. Cordeiro, animal miúdo; carneiro, macho; ovelha, fêmea. A Bíblia diz que quando Abraão levantou o cutelo, por que Deus bradou na vida de Abraão? Porque Abraão teve atitude. Fé sem obras é morta. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu pelas minhas obras te mostrarei a minha fé. Ei, fé sem atitude é crença. Aí sabe o que Abraão faz? Abraão levanta o cutelo. E quando Abraão levantou o cutelo, Deus bradou na vida de Abraão. Ei, Deus quer que a sua fé seja uma fé de atitudes, uma fé que levante o cutelo, uma fé que obedeça a palavra de Deus. Sabe quando Deus vai fazer coisas extraordinárias e materializar aquilo que é imaterial na sua vida? Quando você colocar a palavra dele em prática na sua vida. Se prepare para viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus se você crê nisso. Tem muitos exemplos. Moisés é um deles. Moisés, sendo já homem, decidiu se recusar a ser chamado filho da filha de Faraó. Foi também pela fé que ele decidiu comungar a dor de seu povo, ser com ele maltratado com o povo de Deus, ao invés de entregar-se no tempo ao gozo do pecado, de não ser quem sabia que era. E entendeu isso quando, considerando todas as riquezas do Egito, viu-as como incomparavelmente menores que a graça da riqueza de ser parte do opróbrio de Cristo. Gente, ele viu isso pela fé. Ele viu que as riquezas do Egito eram incomparavelmente inferior à glória que Deus tem reservado para minha e para a sua vida. Diga glória a Deus. Essa é a estranheza que nos alcança, senhoras e senhores, uma vez que os homens mais cheios de fé e os mais esperançosos que já viveram na terra não tinham aqui o fundamento de suas esperanças finais. Aliás, 1 Coríntios 15:19, Paulo destacou: se alguém espera em Cristo somente nessa vida, é o mais miserável de todos os homens. É por esse motivo que estes homens de fé, eles desejaram uma pátria melhor, sabendo que há uma pátria reservada para aqueles que amam a Deus, e essa pátria é a pátria celestial. Daí o porquê do próprio Deus também não se envergonhar deles, e a prova disso está no fato de ele se deixar ser chamado de Deus por eles e para eles, lhes preparando uma cidade, visto que confiaram a Deus a sua construção de sua pousada eterna. Foi por essa causa que Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos
teria dito: mas eu vou preparar-lhes um lugar. Quem acredita nisso? Para que onde eu estiver, aleluia, vocês também estejam comigo. Se você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã por essa palavra, faça! A fé nesse aspecto é incompreensível, porque também fala de futuro. A fé se projeta de tal modo como certeza e confiança para o futuro, que pela fé, José, já bisneto de Abraão, estando próximo da morte, afirmou que os filhos de Israel sairiam do Egito num êxodo. E em razão disto é que deu ordem acerca de seus próprios ossos, afirmando que desejava que fossem levados de volta para a terra das promessas. E encerro, e eu gostaria que você ficasse de pé. Essa fé, queridos, que nós temos e que nos possui, é uma fé que tem certezas do conhecimento daquele que fez as promessas. Porque a fé também traz consigo maravilhas. A fé também traz do campo imaterial para o material. A fé também, ela tem o poder de materializar coisas. Diga comigo, a fé tem o poder de materializar o imaterial. Por isso que eu li, gente, 1 João 5,4. Esta é a fé ou a vitória que vence o mundo, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E eu estratifiquei aqui uma coisa bem interessante para a gente pensar em moldes didáticos: a diferença entre conquistas e vitórias. Qual é a diferença, pastor, entre uma coisa e outra? De acordo com a fé, a vitória ocorre quando as circunstâncias mudam, principalmente na nossa vida, porque a Bíblia diz que quem está em Cristo Jesus é nova, as coisas velhas já, e eis que todas as coisas se fizeram novas. Paulo nos diz que em Cristo somos muito mais do que vencedores. Qual é a diferença da vitória e da conquista? A vitória, ela tem um aspecto vertical, a conquista um aspecto de mediação horizontal. Por exemplo, passar da morte para a vida é vitória. Receber uma provisão financeira é uma conquista. Comprar uma casa é uma conquista. Mas o entendimento é que quando este tabernáculo, quando essa casa terrena se desfizer, eu e você temos um edifício preparado junto a Deus, porque esta é a verdadeira vitória. Vitórias são transcendentes, conquistas imanentes. Conquistas são visíveis, vitórias invisível, porém perceptível. Conquistas são materiais, vitórias são espirituais. Por exemplo, uma casa na terra é uma conquista. Lá no céu, quando eu e você estivermos junto a Deus, uma mansão celestial, isto é uma vitória. Carteirinha de membro de uma igreja evangélica, conquista. Nome escrito no livro da vida, vitória. Quem pode aplaudir ao Senhor nessa manhã? Pastor, já estou com o meu diploma dependurado no meu gabinete. Parabéns. Conquista. A verdadeira vitória é a sabedoria que vem do alto. Nessa manhã, eu quero orar por você que entende que a palavra de Deus deve ser o norte da sua vida. Os discípulos um dia pediram mais fé. A fé numa perspectiva quantificada. Mas Jesus disse que o importante não é a quantidade, mas o objeto da fé. Porque aquele que tem fé,
do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer para este monte passar para colar, e ele obedecerá. Nessa manhã eu quero rapidamente orar por você, fundamentado nessa palavra que você ouviu, porque 2020 é o ano eu não sei quais são as barreiras, os montes de dificuldade que se apresentam sobre a sua vida. Eu não sei qual é o impossível que se estabeleceu como absoluto na sua vida. Mas uma coisa eu posso dizer para você: nada é impossível para aquele que crê. Porque para Deus todas as coisas são possíveis.